E aí, gente, hoje eu vou apresentar aqui o nosso trabalho, que é sobre conexões da mecânica clássica com a mecânica quântica. Então, muito bem, então vou falar aqui sobre regras de quantização de Wilson Sommerfeld. Começando aqui, abordando a questão da velha teoria quântica, que tem início lá no começo do século XX, no ano de 1900, e vai até 1924. Com isso, foram impostas as condições quânticas, em que a variável de ação, representada pela letra J, é definida por 1 sobre 2π vezes esta integral aqui, certo? Isso é a mesma coisa que Ni vezes H cortado, onde Ni é um número inteiro e H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Certo? E esse modelo, ele funciona muito bem para o caso do oscilador harmônico e também para o caso do átomo de hidrogênio. Tanto que nós temos um exemplo aqui para o átomo de hidrogênio, em que essa variável de ação J pode ser decomposta em R, θ e φ, e o N ele pode ser somado, dado cada componente, e nós também podemos aqui encontrar os níveis de energia, são dados pela equação abaixo, com N maior ou igual a 1, certo? Porém, esse modelo ele é falho quando ele é testado para mais átomos ou com mais de um elétron, o elemento falha, certo? Continuando aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre noções básicas de mecânica analítica, onde trataremos a questão da equação de Hamilton-Jacobi. Para isso, a ação de uma partícula ela é definida por essa integral, que toma valores no instante t0, no ponto q0, e vai percorrendo uma trajetória arbitrária, que chega num tempo final t1 até uma posição q1, nesse instante, certo? E interessante é que essa ação que nós definimos, ela obedece à equação de Euler-Lagrange, onde ela está aqui embaixo, certo? E esse retângulo aqui em azul, que está a derivada parcial da Lagrangiana com respeito a que ponto, pode ser escrito como sendo o momento. E com isso nós chegamos nessa relação aqui que está em cinza, em que a derivada de P, derivada temporal de P, menos a derivada parcial da Lagrangiana por Q é igual a zero, certo? E agora, para a gente continuar desenvolvendo aqui, a gente precisa definir quem é H. H é a hamiltoniana do sistema, que é uma função que depende do momento, da posição e do tempo. Ela é definida por Q vezes Q ponto, menos a Lagrangiana, que a gente estava tratando aqui do lado esquerdo, certo? E quando a gente deriva a hamiltoniana com respeito a P, a gente obtém a derivada temporal de Q. E a mesma coisa acontece quando a gente deriva o oposto da hamiltoniana com respeito a Q, em que a gente obtém a derivada temporal do momento, certo? Mas também nós podemos variar H como uma função do tempo, onde nós obtemos essa relação aqui abaixo, certo? Mas, olha só, se a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, então a hamiltoniana se conserva ao longo dessa trajetória aqui de cima, desse gráfico. Logo, H igual a E, onde E é uma constante, que nada mais é do que a energia do sistema, certo? Então, para a gente prosseguir aqui, vamos para o próximo slide, onde, sabendo que com o tempo, se a gente pega o tempo final T1 e fixa ele, e move a posição final por dq, a trajetória, que é essa função Q de t, vai variar da seguinte forma. A posição inicial dela, né, a variação da posição inicial é zero, no instante inicial, e no instante final, a variação da posição é dq, certo?
Sabendo disso, então, e lembrando da maneira que a gente definiu a ação, então, a variação da ação ΔS vai ser definido pela integral do instante inicial ao instante final desse termo aqui dentro, vezes dt, certo? E lembrando da equação de Euler-Lagrange, nós temos o seguinte, que esse retângulo roxo aqui, que está aqui, a gente pode escrever ele dessa maneira aqui. E esse que está azul aqui, que é a variação de Q ponto, ele pode ser escrito dessa forma. Sabendo disso, nós podemos fazer a seguinte substituição aqui do lado inferior esquerdo, onde a variação de S, manipulando aqui a expressão, a gente chega aqui, tem essa forma, certo? E como a gente manteve o tempo final fixo, nós podemos escrever o seguinte, que a variação de S é a derivada parcial de S com relação a Q, dQ, onde nós chegamos nessa última relação aqui, que essa derivada parcial de S com relação a Q é o momento no instante final, certo? Pois a gente pegou e variou o ponto final dQ, e essa variação relativa a S é o momento P, no ponto final. Muito bem. E do slide anterior, nós também implicamos a seguinte relação, que ds nada mais é do que a lagrangiana vezes dt, certo? Mas, assim, por outro lado, ds, como a gente viu, também pode ser escrito dessa forma aqui, certo? Onde esse elemento aqui que está nesse retângulo azul, ele é o momento no instante final, que a gente viu no slide anterior, certo? Então, a gente pode substituir aqui o momento e podemos escrever a nossa equação dessa forma, certo? Então, se a gente pega aqui, a gente pode juntar e escrever dessa forma aqui, tudo junto. P, que é ponto, mais derivada parcial da ação, dividido pelo tempo, certo? Tudo multiplicado por dt. E com isso, nós chegamos nessa relação aqui de baixo, certo? Mas lembrando da Hamiltoniana, que nós definimos alguns slides atrás, nós finalmente chegamos com a derivada temporal da ação a lagrangiana, menos pq ponto, que é o oposto da Hamiltoniana, certo? Então, agora, quero que você imagine o seguinte exemplo. Imagine assim, uma partícula sobre uma força conservativa com um potencial no plano cartesiano que é dado pelas coordenadas x, y e z, certo? Beleza. Então, a Hamiltoniana vai ser 1 sobre 2m, que soma os quadrados dos momentos nesses três eixos coordenados, mais um potencial nesses eixos, certo? E lembrando as duas relações que nós encontramos, quando a gente derivava a ação em relação a Q em relação ao tempo, a gente pode substituir essa última expressão aqui, certo, da Hamiltoniana, e a gente chega nessa relação aqui. E aqui embaixo, graças a essa equação aqui, a gente chega na equação de Hamilton-Jacobi, certo? Que está aqui embaixo. Mas não só isso, nós podemos também estabelecer uma analogia entre a mecânica clássica e a óptica geométrica, sabendo disso. Como? Bom, o problema que a gente está resolvendo é assim. O problema de uma partícula sujeita ao potencial num coordenadas cartesianas, x, y, z, certo? Então, como a Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, a ação pode ser escrita da seguinte forma: uma função w, nesse plano cartesiano, que depende de x, y, z, menos E vezes t, onde E nada mais é do que energia total, que é constante, ok? Então, sabendo disso, a ação, a gente pode separar, porque ela não depende de t. Então, vai ficar dessa forma aqui, essa função w, que depende de x, y, z, menos E vezes t, onde E é energia total, que é uma constante, certo?
Então, a função característica de Hamilton satisfaz essa relação aqui, certo? Beleza. Então, com isso, nós temos uma família contínua de superfícies, que é definida pela equação abaixo aqui, onde C é essa constante, certo? Porque a gente já definiu que tem que ser constante. Muito bem, então. Com isso, a gente finalmente chega no seguinte, que a partir dessa expressão, nós podemos concluir que a trajetória da partícula para cada instante t, ela vai ser perpendicular à superfície dada por o vetor momento. Então, o vetor momento, ele vai ser o gradiente da nossa ação, certo? Então, nós concluímos isso. Bom, e isso que o Rafael falou, né, sugere que a gente pode interpretar as trajetórias do mesmo modo que os raios luminosos na ótica geométrica. Aqui a gente tem um esqueminha, né? São frentes de onda, ou superfícies de fase, em uma analogia entre a mecânica clássica e a ótica geométrica, em que a primeira frente de onda, né, da ação, sendo que a ação é igual a uma constante c, ela está no instante t, e a segunda frente de onda está no instante t mais dt. E ds, ele nada mais é do que a distância entre P e P', que estão na primeira e segunda frente de onda, na direção da normal. Para contextualizar, né, como é que a gente viu, né, no slide anterior, a ação ela pode ser escrita por essa expressão, igual a uma constante, e o gradiente de W também pode ser escrito através dessa expressão. Calculando os diferenciais, né, da primeira expressão, a gente tem que dW dW menos EDT igual a zero, e que EDT é igual a dW, escrevendo dW de forma a aparecer o gradiente, a gente tem essa expressão, que substituindo pelo valor do gradiente de dW, que temos acima, temos essa outra expressão, que nos permite isolar ds dt, que é igual a energia total dividido por raiz de 2m de energia total menos o potencial. E esse ds dt nada mais é do que a velocidade de fase. A aproximação de Hamilton-Jacobi nos mostra uma conexão entre trajetórias e frentes de onda, e essa dualidade já era vista em ótica geométrica pelo princípio de Fermat, e frentes de onda também pelo princípio de Huygens. Aqui nós temos um exemplo dessa dualidade da ótica, mostrando um efeito de difração que ocorre quando o tamanho do comprimento de onda ele é comparável ao tamanho de uma fenda. E isso não ocorre quando o tamanho do comprimento de onda ele é muito menor do que o tamanho da fenda. A gente só vê um feixe. Ou seja, né, o que isso quer dizer? Que a ótica geométrica ela é um caso limite da ótica ondulatória. Ou seja, a gente chega na ótica geométrica quando o tamanho de lambda comparado ao tamanho da fenda é muito menor, como visto. Aqui a gente tirou uma licença poética, né? A gente fez uma piada imaginando o Schrödinger se perguntando, né, depois de ver a analogia entre a mecânica e a ótica geométrica, e se a mecânica clássica fosse apenas uma forma aproximada de uma mecânica com características ondulatórias? Digo isso pois essa analogia que mostramos entre mecânica e ótica geométrica induziu Schrödinger a pensar que a mecânica clássica é uma aproximação da mecânica ondulatória, de modo que podemos fazer uma analogia entre o fracasso da mecânica clássica em uma escala microscópica com o fracasso da ótica geométrica para explicar os efeitos ondulatórios, ou seja, né, para explicar a difração. E na obra Quantização como problema de altos valores, né, de Schrödinger,
ele conjecturou que S deveria ser a fase da função de onda φ de um processo ondulatório. E aqui está a expressãozinha, que eu vou repetir ela aqui. E a equação de onda para um processo ondulatório com velocidade de fase u, ela pode ser representada, né, por essa expressãozinha aqui. E ao substituirmos o valor da função, a expressão, né, para a função de onda, o valor da velocidade de fase, nessa equação para um processo ondulatório, a gente chega na equação de Schrödinger. Agora, a gente vai calcular que calcular IH cortado vezes a derivada parcial de φ por t. E ao efetuarmos essas contas, a gente chega que isso é igual a Eφ. E isso nos permite substituir este valor na equação de Schrödinger. E dessa forma, a gente chega na equação de Schrödinger independente do tempo, que eu vou chamar de existe. E vamos lá. Agora, eu tenho uma observação, né, de que isso não foi, né, uma prova das equações de Schrödinger. Na verdade, isso se tratam de argumentos heurísticos, ou seja, são argumentos que tentam simplificar um conceito muito difícil, argumentos simplificados para um conceito muito difícil, mas, contudo, os argumentos não deixam de ser belos, não é mesmo? E prosseguindo, agora só que de forma inversa, a gente começa postulando a equação de Schrödinger independente do tempo. E substituindo pela função de onda, que nós já usamos, nós temos essa expressão. Agora, a gente vai calcular, né, esse primeiro termo, que a gente expandiu nesse slide, que calcular o Laplaciano, né, que é o divergente do gradiente, a gente chega nessa expressão. E quando a gente corta as funções de onda, depois de substituir, né, essa expressão nessa expressão, a gente chega nessa última expressão que está em cinza, que é muito interessante. Por que que ela é muito interessante? Observe que no limite clássico, ou seja, quando a gente manda H cortado, que é a constante de Planck, dividido por 2π, no limite que ele tende a zero, né? Quando a gente faz tender a zero, a equação acima some o último termo da equação acima. E isso faz com que, nesse limite clássico, a gente recupere a equação de Hamilton e Jacobi, que foi explicada no começo dessa apresentação, em que a fase da função de onda coincide com a ação clássica. E, com isso, vimos que a mecânica clássica ela é um caso limite da mecânica quântica, de forma análoga ao motivo de que a ótica geométrica é um caso limite da ótica ondulatória, em que a mecânica ondulatória, quando você faz o H, a constante de Planck tender a zero, você vê que você chega na mecânica clássica, chega à conclusão de que a mecânica clássica é um caso limite da mecânica ondulatória, e a ótica ondulatória, quando manda lambda tender a zero, chega na ótica geométrica, ou seja, a ótica geométrica sendo um caso limite da ótica ondulatória. Então, é isso. Referências para quem quiser. Gente. É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. É isso. É isso, gente. Uhum.